A coleta de lixo é um serviço público essencial para a saúde e para a preservação ambiental. De acordo com a pesquisa de informações básicas municipais de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 99,8% dos municípios brasileiros informaram que têm serviços de coleta de lixo. Apesar dos números, 31,9% dessas cidades ainda utilizam os lixões para depositar resíduos. De acordo com o IBGE, na última década, o Maranhão foi o estado que mais avançou em relação à coleta de lixo, passando de 53,5% para 69,8%. Apesar do avanço, cenas como essas, de lixões a céu aberto, ainda são comuns no estado. As cidades têm crescido muito, a população cada vez mais está em cidades e cada vez menos tem estrutura. Então o cenário é piorar, né, a questão da coleta, a eficácia da coleta, e se não houver cobrança de fato do cumprimento da lei, a tendência é que os lixões aumentam, porque no ambiente rural tem a prática, por exemplo, de fazer queima em terra, que não é o ideal, também contamina, mas nas cidades não tem como fazer isso. Então os lixões acabam se proliferando cada vez mais, existem pontos viciados nas cidades que a população coloca lá e a prefeitura coleta de forma emergencial, mas sempre tem esses depósitos recorrentes. Os lixões, além de concentrarem um alto número de doenças, também servem como alvo para pessoas economicamente vulneráveis, que buscam o local como forma de sustento. Na verdade, é um grave problema dos lixões, como não há controle, a população, independentemente da idade, é muito comum vermos crianças e idosos adentrar esse ambiente em busca de alguma alternativa econômica, né? A gente sabe que grande parte do nosso município é uma população muito pobre e essa população vê no lixão uma fonte de renda. Aí entram para catar resíduos metálicos que têm valor econômico, né, plástico, papel, mas alguns entram inclusive em busca de alimento, né, de animais que são descartados ali, frutas. Isso acaba colocando essas pessoas em um risco grandioso, né, não só elas, mas também como a família como um todo. Com o período de chuva se aproximando, previsto para começar no mês de janeiro, a preocupação com os lixões a céu aberto aumenta, já que as águas da chuva podem carregar doenças para casas, rios, mares e galerias. Os lixões, independentemente do tamanho, são um abrigo para vetores de doença, né? Rato, barata, mosquito. E com as chuvas, esses lixões ficam mais atrativos, porque tem alimento, tem calor e tem água. Então, nesse período é muito comum as doenças relacionadas a esses lixões se proliferarem. Por outro lado, nesse período também que esses resíduos, principalmente os resíduos plásticos, eles são arrastados pela água da chuva, pelas enxurradas, e são depositados em galerias, que obstruem essas galerias, não só em bairros pobres, mas também nos bairros mais abastados, e que vão ocasionar os pontos de alagamento, né, os alagamentos que são frequentes, com prejuízos aí que a gente sabe que são grandiosos, desde engarrafamento até perda de veículos, né, e também a vulnerabilidade da população que passa a transitar nessa água que está repleta de urina de rato, de excremento de outros vetores de doença e vão se submeter a doenças também. De acordo com o professor de Geografia da UFMA, para a melhora desse cenário, é necessário que as autoridades e a população trabalhem de forma conjunta. O cenário ideal é que a lei seja cumprida, né? E para que a lei seja cumprida, todos nós temos que saber quais são as nossas responsabilidades. O município, ele é responsável pela coleta e pela destinação final do resíduo. Entretanto, a população também tem a sua responsabilidade de dispor adequadamente o resíduo para que seja feita a coleta. Entretanto, na maioria dos municípios, nem a coleta é eficaz, porque em muitos municípios a coleta é feita em caçamba aberta, com o pessoal que faz a coleta, os garis, sobre essas caçambas se submetendo a risco também. Então, enquanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos não for cumprida na sua integridade, enquanto os gestores municipais não forem responsabilizados, isso não vai mudar. Por quê? Já foi adiado várias vezes o prazo final para que todo município brasileiro tenha aterro sanitário.
e a gente vê que nenhum gestor tem sido punido, né? Porque isso constitui improbidade administrativa, não cumprir. E a população, por sua vez, precisa ter mais acesso a conhecimento nas escolas, é preciso ter um tempo destinado à responsabilidade, ao ensino da responsabilidade ambiental, de educação ambiental, coisa que é feita apenas em projetos isolados, né? Então a gente precisa ter uma política que insira isso de fato nas escolas como um conhecimento que tem que ser obrigatório para todo mundo.